Santo Pai Celestial, mais uma vez, muito obrigado por este congresso e pelos irmãos que estão aqui conosco. Pedimos neste momento que o Senhor possa conduzir as nossas mentes, tanto os que vão falar como os que vão ouvir, e que possamos ser guiados a uma compreensão correta dos teus princípios sobre a educação. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Bom, irmãos, então, como dissemos, mais cedo, o tema desta mesa redonda, extremos na educação. Nós temos aqui algumas perguntas, e a primeira pergunta eu vou direcionar para o irmão Giancarlo. Giancarlo, o IEST é uma escola que pretende formar missionários. Descreva para nós melhor o objetivo dessa escola. Realmente, este é o objetivo principal do IEST, que é treinar missionários, preparar os jovens para fazer a obra missionária, a proclamação das 3 mensagens angélicas. Nós acreditamos que a preparação para um missionário equilibrado encontra-se nos escritos da Bíblia e do Espírito de profecia. Então, o IEST se propõe a utilizar os princípios e os métodos descritos na inspiração para treinar os jovens que aqui vêm. E nós acreditamos que essa educação missionária não envolve só a parte da classe de aula, que seria as teorias, as classes bíblicas e as classes de saúde, mas envolve um desenvolvimento harmônico das faculdades mentais, físicas e espirituais. Então, o IEST, na sua proposta de treinamento missionário, tem também o treinamento vocacional, que seria onde o aluno teria a oportunidade de estar trabalhando fisicamente ou com a sua mente em algum setor da escola. E nós temos também o setor do trabalho missionário. Os alunos são incentivados a fazer o trabalho missionário aqui na região e, por vezes, eles também participam de algum trabalho missionário. Atualmente, quem está liderando o trabalho missionário da escola é o evangelista Clayton Silva. Então, alguns desses alunos viajam com ele e, em outras fases, com outros que estiveram responsáveis desse setor. Esse seria o objetivo principal do IEST, formar missionários, não só na parte teórica, mas nós também acreditamos no desenvolvimento do caráter dele para que ele possa representar bem a Cristo, não somente quando ele estiver dando estudo bíblico, pregando a mensagem no púlpito ou exercendo um tratamento natural, mas que ele possa representar a Cristo corretamente em sua vida, em suas práticas. As diversas atividades, os dons dos alunos, então, são desenvolvidos, tem a questão prática, do trabalho missionário. Exatamente. Muito importante. Agora uma pergunta direcionada ao Diego. Diego, Ellen White ensinou que todos os membros da igreja deveriam ser missionários? Essa pergunta é boa. Se o IEST forma missionários e todos os membros precisam ser missionários, então todo mundo precisa estudar numa escola como o IEST, Essa seria a conclusão lógica. Antes de responder a sua pergunta, eu queria só direcionar a atenção dos irmãos para essa declaração que está no livro Educação, página 13. Eu acho que essa frase de Ellen White resume muito bem o objetivo de uma escola. Qualquer escola que se propõe ser uma escola que disponibiliza uma educação adventista. Preparar o estudante para o gozo do serviço neste mundo e para aquela alegria mais elevada por um mais dilatado serviço no mundo vindouro. Então, para resumir, o objetivo é preparar jovens, não somente para a vida eterna, mas também para um serviço neste mundo. Respondendo à pergunta que me foi feita agora,
será que todo membro da igreja deveria ou precisaria ser missionário? Ellen White fala, vocês podem ler, em Desejado de Todas as Nações, página 195, todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como o quê? Missionário. Agora, se nós ficássemos só nisso, parece que então todo mundo aqui precisaria largar o seu emprego e só pregar o evangelho. Teoricamente, se nós olharmos só essa declaração, essa seria a conclusão. Queria direcionar para os irmãos, ou aos irmãos, a essa outra declaração em Educação, página 264, onde Ellen White fala: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É a ordem de Cristo a seus seguidores. Mas aí ela explica, e essa explicação ajuda a equilibrar qualquer equívoco da anterior que eu li. Não que todos sejam chamados para serem pastores ou missionários no sentido comum do termo. Então, precisa ficar bem claro na mente dos irmãos que se nós estamos usando a definição de missionários no sentido comum do termo, a resposta à sua pergunta é não. Se todos os membros deixassem os seus trabalhos e quisessem só pregar o evangelho, isso seria contra o plano de Deus, porque em Israel você tem aqueles que se dedicavam tempo integral para o serviço do santuário e aqueles que plantavam e cultivavam e tinham as suas terras, e aquilo era o serviço secular. E o serviço secular era um meio que Deus designou até para manter aqueles que se dedicassem tempo integral para o serviço de pregar. Diego, podemos dizer então que existe o missionário de tempo integral, né? E o missionário que ele nasce dentro do reino de Deus como missionário, mas ele não é o missionário de tempo integral. Muito bem colocado, é outra forma de expressar. Ela fala aqui, não que todos sejam chamados para serem pastores ou missionários no sentido comum do termo, ou de forma integral. Mas todos podem ser co-obreiros de Cristo, dando as boas novas aos seus semelhantes. Então, é nesse sentido que ela fala que todo membro da igreja nasce como o quê? Missionário. Ela não está falando que agora você é membro da igreja, abandona o seu serviço secular e só prega o evangelho. Eu não consigo ver essa visão projetada nos escritos de Ellen White. Mas, contudo, nós estamos vivendo numa época em que Deus vai chamar muitos, como Ele chamou Pedro, Tiago e João, que tiveram que largar as suas redes para se dedicar em tempo integral no serviço de Deus. Então, isso vai acontecer em muitos casos, mas não é necessariamente chamado de Deus para todos. Então, só a última sentença. A todos, grandes ou pequenos, doutos ou ignorantes, idosos ou jovens, é dada a ordem. Então, todos são chamados para pregar o evangelho, alguns tempo integral, outros não integralmente, no sentido de dedicar suas horas do dia inteiro na pregação do evangelho, mas seu testemunho no trabalho e os seus recursos financeiros, indiretamente, cooperam para o progresso do evangelho. Ótimo, ficou bem claro. Bom, já que agora temos o conhecimento do que é o missionário no sentido comum do termo, Giancarlo, uma pergunta direcionada para você agora. Visto que nem todos são chamados para serem missionários no sentido comum do termo, missionários integrais, que tipo de jovem você recomenda ingressar no IESH? No IESH e também outras escolas que têm o mesmo propósito de treinar missionários. Que tipo de jovem eu recomendaria estudar uma escola como essa? A verdade é que eu recomendaria para qualquer jovem. Isso não significa que qualquer jovem deve estudar no IESH ou uma escola semelhante ao IESH. Por que eu recomendaria qualquer um, mesmo que o chamado principal, eu não deveria dizer chamado principal, mas o chamado para se autossustentar não seja na obra de Deus? Por que eu recomendaria uma escola como essa para um jovem assim? Porque, como eu disse a vocês, a escola ela tem o objetivo de não só passar o conhecimento teórico de como se fazer a obra de Deus, mas levar o aluno a um desenvolvimento harmônico do seu caráter, da sua vida.
ajudar o aluno a desenvolver uma vida espiritual com Cristo, ajudar o aluno a entender por que ele é um adventista do sétimo dia, ajudar ele a ser um cristão equilibrado para o tempo em que nós vivemos, ajudar o aluno a ser um bom esposo e uma boa esposa, a criar os seus filhos, ajudar a igreja local. Então eu recomendaria uma escola como essa a todos os jovens a estudarem aqui. É claro que Deus tem um chamado específico para cada um de nós. Possa ser que Deus nunca venha fazer o chamado de você vir a uma escola como essa, mas a nível de conselho geral, eu indico o aprendizado em uma escola como essa para todos. Entretanto, nós sabemos que alguns jovens, eles serão missionários integrais, no sentido comum do termo, como nós já tivemos que saíram de escolas como essas, né? Inclusive, eu e o Diego somos missionários no sentido comum do termo. E nós passamos por uma escola semelhante ao IESH. Porque nós não temos serviço secular, né? Nós não temos nenhum trabalho comum, secular, seja qual for, que nos sustentem. E não porque nós não poderíamos ou não tivemos oportunidade. Dando um pequeno testemunho, antes de eu estudar em uma escola de treinamento missionário, foi a faculdade do Heartland, eu trabalhava integralmente na construção civil. Eu tinha uma pequena companhia de construção civil e eventualmente Deus fez o chamado para mim semelhante ao que Ele fez para João e para Pedro: deixa as suas redes, vem, siga a mim e entra no ministério de tempo integral. Então eu tive que fazer essa decisão de abandonar o meu trabalho integral e ao longo do tempo tive outras oportunidades. Tenho certeza que o Diego tem qualificações que seria bem-vinda no mercado de trabalho, mas Deus ele tem um chamado específico para cada um de nós. Então o fato de você estudar em uma escola missionária não significa que você vai ser um missionário integral ou que você vai se sustentar na obra de Deus. Pode ser que sim, pode ser que não, mas a recomendação fica para todos. Quando você diz se sustentar na obra de Deus, é parecido com a expressão de Paulo, viver do Evangelho, né? Okay. Viver do Evangelho. E eu acho interessante a colocação do Giancarlo, porque o caso dele é parecido então com Paulo. Se algum dia for necessário fazer tendas, você já sabe fazer tendas, simbolicamente falando. A sua aptidão na construção, drywall, né? Que não é muito comum no Brasil, mas é muito comum nos Estados Unidos e no Canadá, a pessoa vive disso e vive bem disso. E ainda pode pregar o Evangelho. E nós conhecemos muitos irmãos da igreja que fazem muito trabalho missionário, mas se sustentam financeiramente falando através de algum ofício, como Paulo fazia tendas, você na construção. Voltando aos benefícios de estudar em uma escola missionária, eu penso o quanto um jovem ele pode ajudar a sua igreja local quando ele recebe uma preparação, está embasado na mensagem adventista, sabe pregar, sabe aconselhar, sabe ajudar a igreja a planejar suas metas. Eu conheço, eu não vou mencionar nomes, mas eu tenho um jovem, na verdade 2 em específico na minha mente, que hoje eles conseguem ser uma bênção para a igreja local. E eles deixam claro que a única razão que eles são uma bênção para a igreja local foi porque eles estudaram aqui no IESH. Muito bem. Então a questão do missionário, ele não perpassa apenas pelo aspecto de opção, mas também pela questão do chamado de Deus para atuar no ministério em período integral, né? Podemos Exatamente. Assim dizer. Muito bem, ficou bem claro. Uma pergunta agora direcionada ao Diego. Diego, Ellen White foi contra ou a favor de jovens adventistas ingressarem numa faculdade, no ensino superior? Sim. Foi contra? Então esclarece isso para nós. Eu disse sim porque a pergunta ela é complicada. Às vezes nós fazemos perguntas que são impossíveis de responder. Então eu disse sim porque ela foi contra e ela foi a favor. Então eu vou tentar explicar no decorrer da mesa redonda o que isso significa, mas eu vou mostrar para os irmãos as advertências de Ellen White. Agora, aqueles que
têm a tendência a desenvolver uma visão desequilibrada da educação vão ficar só nessas citações que eu vou mostrar agora. Só que essas citações, elas não estão sozinhas, elas estão dentro de um contexto, e o contexto geral dos escritos de Ellen White mostra um quadro mais amplo. Mas Ellen White, ela advertiu muito contra alunos jovens fazerem faculdade, especialmente fazerem faculdade em escolas do mundo, e também, às vezes, fazerem faculdades em áreas de estudo que não eram para o preparo missionário, o preparo ministerial. Mas isso não quer dizer que ela estava estabelecendo uma regra para todos. Então, Educação, página 264, poderemos educar nossos filhos e filhas para uma vida de respeitáveis formalidades, uma vida que se professe cristã, mas a que falte aquele sacrifício próprio como o de Jesus, uma vida, enfim, sobre a qual o veredicto daquele que é verdade deverá ser: não vos conheço? Mensagens Escolhidas, volume 3, página 232. Para muitos de nossos jovens, há grande perigo em ouvir os discursos proferidos pelos que no mundo são chamados grandes homens. Esses discursos, frequentemente, são de elevada natureza intelectual e erros predominantes da falsamente chamada ciência e da doutrina religiosa popular são misturados com sábios depoimentos e observações. Segundo essa citação, vocês veem uma recomendação para estudar ou não estudar? Pode continuar para o próximo. Mas eles minam as declarações da Bíblia e dão a impressão de que há motivos para duvidar da veracidade da palavra inspirada. Mas a conversão devia ser exatamente no sentido inverso. Nossos jovens que têm visto as evidências da autenticidade da verdade devem estar firmemente estabelecidos e ser capazes de conquistar almas para Cristo dentre as trevas do erro. Continua. Mais uma declaração. Fundamentos da Educação Cristã, página 54. Muitos colégios em nosso país são lugares em que os jovens correm o perigo de se tornarem imorais e depravados por meio dessas más associações. Mais uma. Eis aqui o perigo de nossos jovens. As atrações nessas instituições são de tal natureza e o ensino está tão entremeado de erros e sofismas que eles não conseguem discernir a peçonha de sentimento mesclada com o que é útil e precioso. Mais uma, por favor. Há uma tal corrente oculta e ela age de tal maneira que muitos não a percebem, mas está constantemente em atividade. Certas ideias são constantemente expostas pelos professores e repetidas reiteradas vezes, e por fim a mente começa a assimilar essas ideias e a sujeitar-se a elas. Eu poderia ler muitas, eu só li umas 5. Ellen White advertiu muito contra os nossos jovens ingressarem em faculdades seculares para se prepararem para alguma profissão, algum ofício. Ela advertiu contra, e nós podemos resumir tudo que nós lemos em uma só coisa: o medo dos nossos jovens saírem com as suas profissões, saírem formados no sentido acadêmico, mas totalmente corrompidos espiritualmente. Agora, a sua pergunta é se ela foi contra ou a favor. Se nós lermos só essas, fica assim a impressão que você foi contra a vontade de Deus quando você fez uma faculdade. Você fez uma faculdade em que área mesmo? Fiz física. Fez física. Então seria a ideia de que um jovem que quer fazer física, você fez em que faculdade? Universidade Federal. Universidade Federal. Em Vitória? Isso, no Espírito Santo. No Espírito Santo. Então, eu não consigo chegar ao ponto de dizer que um jovem que faz isso está indo contra a vontade de Deus. Mas é preciso ver quais são as advertências e quais são os casos em que ela fala que seria correto. Então, eu vou ler
algumas declarações para terminar de responder a pergunta, porque acho que não ficou ainda fechado o assunto. Só um instantinho, Diego. Está Pode muito falar. no campo da influência, né? Que essas instituições, elas vão trazer para o jovem uma influência que pode corromper tudo E aquilo que você ele talvez aprendeu. poderia falar um pouco. Né? Você vê o ambiente secular como um ambiente propício para o desenvolvimento do caráter? Posso explanar, não só como acadêmico que eu fui, né, na universidade, mas como professor que sou também. Realmente nós temos hoje uma ideologia, uma filosofia dentro das instituições de ensino. Quer seja ela pública, quer seja ela privada, há uma carga muito contrária aos ensinos cristãos. Nós temos isso hoje e é complicado, né? Em especial, por esses textos eu vejo que ela destaca muito os jovens, né? Os jovens, eles acabam se encantando com este mundo de brilho, de cores, que essas instituições elas vêm passar. Doutores lecionando e com aquela carga de grande conhecedor do saber, pregando contra a Bíblia e o Evangelho. Houve uma vez firme na fé, houve duas firme na fé. Com o tempo, colegas, amizades, a fé ela vai diminuindo e esse jovem ele vai se afastando dos caminhos de Deus. E um jovem de 18 anos é muito influenciável. Sim. Você Sem trabalha sombra com de os dúvidas. jovens, você é professor. Você sabe que você consegue influenciar bem a mente do jovem, moldar a mente do jovem. Eu vejo que a preocupação de Ellen White foi muito na área de como que o jovem ia sair daquele curso espiritualmente. Ele está agora com a ideia de ganância, de ambição humana, orgulho, ter títulos. Qual é a motivação? A preocupação dela, você diria, era mais com a vida eterna do que a temporal. Com certeza, porque uma universidade faz muito bem o papel de preparar o jovem para aquele ofício. Por exemplo, você foi bem preparado na área da física. área Você hoje acadêmica, né? você é um bom professor, um bom profissional na sua área, porque a sua universidade Contribuiu. te formou exatamente. nessa área. Mas espiritualmente você precisou de encontrar a sua força, sua energia espiritual em outro lugar. E um jovem que não está fundamentado espiritualmente, eu acho que ele não está preparado para encarar uma faculdade secular. E digo no campo que eu estudei, muito ceticismo, muito secularismo, né? Uma descrença muito grande com relação aos escritos bíblicos, com relação à criação. Foi um período bastante difícil. Eu queria chamar a atenção dos irmãos para as próximas citações. Eu não estou aqui colocando como se Ellen White estivesse contradizendo. Eu acho que não existe contradição. Mas nós vamos ver agora algumas declarações onde ela fala em casos e até de vantagens de jovens fazerem faculdade e até faculdade em escolas do mundo, ou como ela fala, do Estado. Os que têm o Espírito de Deus, e aí já começa com uma condição, né? Os que têm o quê? O Espírito de Deus. Então, um jovem que, obviamente, já está convertido, estando plenamente imbuídos da verdade. Ele está fundamentado na verdade. Ele está seguro naquilo que ele crê. Ele não saiu do ensino médio e já logo se mergulhou sob as influências de professores que vão minar a sua fé, mas talvez já passou por um curso como o IEST, fundamentou a sua fé solidamente na palavra de Deus. E viver a verdade como Daniel e Paulo fizeram. Devem ser animados a ingressar em faculdades. Notem bem, irmãos, que ela chega até a falar, devem ser animados. E quando nós fazemos o trabalho de desanimar, sem considerar o caso do jovem, e realmente tem muitos jovens que precisam ser desanimados, mas às vezes pode ter um jovem que precisa ser animado. Ela fala aqui que alguns jovens, como Daniel e Paulo, precisam ser animados a ingressar em faculdades. Cada um deve procurar ver qual é a melhor maneira de introduzir a verdade na escola para que a luz possa difundir-se. Continuando, mostrem eles que respeitam todas as regras e regulamentos da escola. Isso é muito importante, irmãos. Daniel, ele não se submeteu às autoridades quando as autoridades estavam exigindo quebrantamento da lei de Deus. Mas as regras da escola, as regras de uma empresa, precisam ser obedecidas pelos cristãos.
é dessa forma também que nós damos um bom testemunho. Diego, Pode falar. é interessante nós vermos que Daniel ele não contestou quando ele foi pedido a atender a escola dos caldeus, mas ele contestou no teste da alimentação e nos aspectos espirituais. Ele estava sendo obrigado a comer uma coisa que a palavra de Deus condenava. Aí ele falou, por favor, me dê outra dieta. E ele fez com todo respeito ao ponto de achar graça aos olhos dos seus supervisores. Há os que, depois de estarem estabelecidos, arraigados e fundamentados na verdade, os irmãos notaram essa condição? Os que, depois de estarem estabelecidos, arraigados e fundamentados na verdade, deviam ingressar nessas instituições de ensino como estudantes. Eles podem manter os vivos princípios da verdade e observar o sábado. E terão também a oportunidade de trabalhar para o Mestre, lançando sementes da verdade em corações e mentes. Então nós vemos que um dos objetivos não seria nem a formação, mas seria ser uma luz em um lugar onde o pastor não alcança, onde o obreiro bíblico não alcança, para ser uma influência para o bem. A próxima que eu vou ler está em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 583 e 584. Como seria bom se houvesse jovens cavalheiros fortes, arraigados e firmados na fé. Mais uma vez, irmãos, vocês conseguem ver que a condição é sempre espiritualmente preparado? É por isso que eu consigo ver que dá para recomendar todos os jovens para estudarem no IES. Porque quer ele seja, no futuro, um missionário, no sentido comum do termo, ou não, todo jovem adventista precisa estar arraigado na fé. Porque lá fora as influências são desmoralizantes e tendem a minar a fé do jovem. Então ela sempre coloca essa condição. Se assim fossem aconselhados por nossos irmãos dirigentes, e aí tem outro fator. Eu acho que não é o jovem dizer, eu estou preparado, eu estou agora espiritualmente maduro, então eu vou. Mas seria bom que outros irmãos dirigentes, maduros, pudessem aconselhar e dizer, eu realmente vejo que você está preparado para encarar esse ambiente, esse conteúdo que vai estar misturado com coisas corretas e coisas que não estão em harmonia com os princípios da Bíblia. Eles deveriam ser aconselhados por nossos irmãos dirigentes, entrar nos colégios mais adiantados de nossa terra, e isso seria uma expressão como as universidades, os colégios mais adiantados, onde tivessem mais vasto campo de estudo e observação. Olha o que ela fala. Jovens arraigados na fé, tá? Não é qualquer jovem. Mas esses jovens que estão arraigados na fé e são aconselhados, a associação deles com diversas espécies de mentalidades, a familiarização com a atuação e os resultados dos métodos populares da educação e um conhecimento de teologia, como é ensinado nas instituições de ensino, seriam de grande valor a esses obreiros, preparando-os para trabalhar em favor das classes educadas e a combaterem os erros que prevalecem em nosso campo. Giovanni, a ideia de que um jovem que faz teologia na escola adventista, depois faz o mestrado e depois faz o doutorado numa universidade protestante, automaticamente vai se corromper, é um mito. Muito provável que aconteça em muitos casos, mas temos muitos teólogos, eu vou mencionar um, eu mencionei ele na palestra que eu dei, o Herbert Douglas. Os irmãos, alguns devem conhecer, ele faleceu faz pouco tempo, ele escreveu o livro Mensageira do Senhor, e querendo ou não, a igreja adventista, em algum momento de sua história, ela tomou a decisão de buscar o credenciamento. Buscando o credenciamento, vamos avançar um pouquinho. Isso tornou necessário que professores em nossas faculdades tivessem mestrado e doutorado. Uma porcentagem de professores tem que ter para cumprir as exigências, pelo menos assim é nos Estados Unidos.
Isso levou com que muitos jovens teólogos da nossa igreja tivessem que fazer mestrado e doutorado fora. Querendo ou não, se foi bom ou se foi para mal, isso é uma realidade hoje que nós não temos mais como reverter. Na altura que o Herbert Douglas, eu posso mencionar outros, o Colin Standish é outro, que está na mesma situação. Na altura que eles já estavam formados, essa situação já era uma realidade, não tinha para onde correr. Eles fizeram doutorado em escolas do mundo. Por muitos anos eu não conseguia entender, não conseguia conciliar as declarações anteriores que eu li, que advertem contra, e essa que nós lemos agora, que os nossos jovens maduros convertidos, sob o aconselhamento de irmãos dirigentes, ingressassem em escolas do mundo para buscarem conhecimento de teologia, como é ensinado nas instituições de ensino. Eu fico pensando, mas como que Ellen White poderia dizer que haveria algum proveito em fazer alguma faculdade fora, até mesmo no estudo de assuntos teológicos? Irmãos, nossa mensagem é: sai dela, povo meu, é sai de Babilônia. E a minha mente nunca conseguiu encontrar uma harmonização. Ela, né? Como que eu posso ir para a Babilônia para fazer um doutorado, beber das fontes poluídas e sair de lá ainda em condições de educar o povo de Deus? E a verdade é que, em grande parte, isso deu errado. Desmond Ford, Edward Heppenstall, eu poderia listar muito mais jovens que saíram com mentes evangélicas do que adventistas, do que os que estão na categoria de Herbert Douglas e Colin Standish, que saíram ainda tendo condições de pregar a mensagem adventista como ela é. Querendo ou não, é a realidade que a igreja hoje se encontra, mas nós podemos ver que, em alguns casos, as vantagens expostas nessa declaração são vistas, porque o Herbert Douglas e outros, eu estou destacando ele, tiveram uma influência que muitos não teriam se não tivessem buscado esse caminho, e tiveram condições de influenciar pessoas lá dentro para a verdade que de outra forma talvez não teriam. Então Deus tira proveito de tudo, é o que eu posso dizer. Então eu creio que há vantagens, e Ellen White coloca algumas delas, mas com aquelas condições bem colocadas. Giancarlo, então a pergunta é direcionada para ti. Quais profissões seriam incompatíveis com a fé adventista? Tenta resumir aí para nós, incompatíveis com a fé adventista. Eu acho que a resposta mais simples que nós temos seriam aquelas que entram em conflito com os princípios da nossa fé, né? Nós poderíamos citar alguns exemplos, como trabalhar em uma casa noturna. Vocês acham que estaria incompatível com os princípios da nossa fé? Como vender álcool, ou talvez suponhamos uma venda onde nós comercializamos coisas que são incompatíveis com a nossa fé, né? Agora, é importante ao mesmo tempo, nós sabemos que existem aquelas profissões óbvias, que realmente não dá para um adventista participar, que quando ele aceita a mensagem, ele vai ter que abrir mão do seu emprego. Inclusive profissões que poderiam ser exercidas por adventistas, mas por não poder guardar o sábado, ele vai ter que abrir mão da mesma forma. Então, na verdade, a pergunta é profissões que adventistas não poderiam estar atuando, mesmo se tivesse digamos, independente do sábado, independente né? do sábado. Isso. Essa seria a pergunta, isso, né? Exatamente. E eu mencionei algumas. Entretanto, a irmã White, ela fala sobre algumas profissões, alguns trabalhos que não é inteiramente consistente com a nossa fé, mas que não deveria ser minado tão rapidamente. O membro, ele deveria ter espaço para amadurecer a sua fé e compreender que a sua própria profissão está em contradição com o que o adventismo acredita, como alguns tipos de plantações, né? Hoje no Brasil é comum nós termos adventistas que plantam café.
né? Então, a irmã White chega a mencionar, talvez, não sei se você colocou a citação aqui, ela chega a mencionar pessoas que estão cultivando artigos que é contraditório à nossa fé. Ou fumo, né? Como fumo, e ela se posiciona como permita que ele possa amadurecer, e se houver algum tipo de repreensão, tem que ser no nível de aconselhamento e não de disciplina, que eu acredito que vai ser um dos temas abordados nos sermões da noite. Quinta-noite. Pelo Diego. Então, eu acredito que você vai explanar mais até mesmo sobre esse detalhe. A igreja, ela não deveria, na verdade, determinar se aquela pessoa pode ser membro da igreja ou não, porque ela está plantando café, ou então plantando fumo. Mas a igreja, os anciãos da igreja, ou o pastor, no momento que aquele membro estiver amadurecido, tem a responsabilidade de, a nível de aconselhamento, ajudar o irmão a entender que a sua profissão é incompatível com uma fé adventista madura. Só para complementar, Sim, eu fica à tenho um vontade. membro da minha família que trabalha para uma companhia aérea americana. E o trabalho de um piloto em si não é incompatível com a fé adventista. É um trabalho digno, assim como outros trabalhos seculares. Ou um trabalho de um comissário. Só que, pela natureza do negócio, pela natureza assim, das políticas da empresa, é impossível guardar o sábado. É impossível, é um tipo de trabalho que você não tem condições de sempre ter folga no 7º dia da semana. Então, eu não sou de desaconselhar jovens a terem um trabalho secular se eles não são chamados para serem pastores ou missionários no sentido comum do termo. Mas o jovem precisa pensar se o trabalho é compatível com a fé ou não, se vai dar para guardar o sábado. Tem muitas profissões hoje que não permitem. São profissões boas. Tem até pilotos missionários. Mas um piloto comercial, por mais que seja uma profissão boa, eu vejo dois detalhes grandes. A serem avaliados, né? É o sábado e também a saúde. Eu, particularmente, acho que se é possível evitar um trabalho em que você tem que passar a noite inteira acordada, é melhor. Porque isso também tem a ver com a nossa saúde física, que afeta a nossa saúde espiritual. Então, são esses detalhes que eu acho que o jovem precisaria considerar. A distância com a família também, né? Eu acho distância da família. Exatamente. Distância da família também. E eu acho essa pergunta muito pertinente, porque nós nos deparamos em situações assim, frequentemente, de ter irmãos dentro da igreja que está exercendo uma profissão que talvez nós já entendemos que é inconsistente com a nossa fé. E aí como é que nós vamos olhar para esse irmão? Nós vamos olhar para ele como sendo indigno, um falso cristão, ou nós vamos compreender que talvez ele não atingiu o amadurecimento de ver que é totalmente inconsistente a profissão dele com a nossa fé. Poderíamos até mesmo entrar em alguns exemplos, como foi no passado com a própria escravidão, que talvez seria inconsistente, não talvez, na verdade é inconsistente com a fé cristã, mas ainda assim nós sabemos que muitos foram considerados cristãos fiéis que estavam exercendo essa prática, Então, isso ajuda nós a encontrarmos o equilíbrio de como nos relacionar com esses irmãos que para nós repreendíamos eles e falávamos: vocês são realmente transgressores da lei de Deus, vocês têm que ser cortados da igreja, ou então fecha o seu negócio. Então nós podemos acabar agindo de forma extremista se nós não atingirmos um equilíbrio. Como Deus avalia as coisas. É claro que Deus quer que estejamos em um trabalho 100% consistente com a nossa fé, mas isso não significa que Deus ele não está atuando na vida daquele irmão na sua limitação, na sua imaturidade que ele se encontra naquele momento. Muito bem, muito bem. Agradeço a participação de vocês dois nessa mesa redonda, nossa primeira mesa no nosso congresso. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer imensamente
pelo plano maravilhoso que o Senhor tem em educar o teu povo. E nós queremos usufruir da verdadeira educação e pedimos que o Senhor possa guiar a nossa vida onde quer que nós estejamos, a idade que nós temos para continuarmos a desenvolver o nosso caráter, os nossos dons e a nossa influência para abençoar o nosso próximo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Todo membro da igreja deveria ou precisaria ser missionário? Ellen White fala, vocês podem ler, em Desejado de Todas as Nações, página 195, todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como o quê? Missionário. Agora, se nós ficássemos só nisso, parece que então todo mundo aqui precisaria largar o seu emprego e só pregar o evangelho. Teoricamente, se nós olharmos só essa declaração, essa seria a conclusão. Queria direcionar para os irmãos, ou aos irmãos, a essa outra declaração em Educação, página 264, onde Ellen White fala: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É a ordem de Cristo a seus seguidores. Mas aí ela explica, e essa explicação ajuda a equilibrar qualquer equívoco da anterior que eu li. Não que todos sejam chamados para serem pastores ou missionários no sentido comum do termo. Então, precisa ficar bem claro na mente dos irmãos. Do IESH, que é treinar missionários, preparar jovens para fazer a obra missionária, a proclamação das 3 mensagens angélicas. Nós acreditamos que a preparação para um missionário equilibrado encontra-se nos escritos da Bíblia e do Espírito de Profecia. Então, o IESH se propõe a utilizar os princípios e os métodos descritos na inspiração para treinar os jovens que aqui vêm. E nós acreditamos que essa educação missionária não envolve só a parte da classe de aula, que seria as teorias, as classes bíblicas e as classes de saúde, mas envolve um desenvolvimento harmônico das faculdades mentais, físicas e espirituais. Então, o IESH, na sua proposta de treinamento missionário, tem também o treinamento vocacional, que seria onde o aluno teria a oportunidade de estar trabalhando fisicamente ou com a sua mente em algum setor da escola. E nós temos também... Ellen White ensinou que todos os membros da igreja deveriam ser missionários? Essa pergunta é boa. Se o IESH forma missionários e todos os membros precisam ser missionários, então todo mundo precisa estudar numa escola como o IESH, né? Essa seria a conclusão lógica. Antes de responder a sua pergunta, eu queria só direcionar a atenção dos irmãos para essa declaração que está no livro Educação, página 13. Eu acho que essa frase de Ellen White resume muito bem o objetivo de uma escola. Qualquer escola que se propõe ser uma escola que disponibiliza uma educação adventista. Preparar o estudante para o gozo do serviço neste mundo e para aquela alegria mais elevada por um mais dilatado serviço no mundo vindouro. Então, para resumir, o objetivo é preparar jovens, não somente para a vida eterna, mas também para um serviço neste mundo. Respondendo à pergunta que me foi feita agora, será que todo... Santo Pai Celestial, mais uma vez, muito obrigado por este congresso e pelos irmãos que estão aqui conosco. Pedimos neste momento que o Senhor possa conduzir as nossas mentes, tanto os que vão falar como os que vão ouvir, e que possamos ser guiados a uma compreensão correta dos teus princípios sobre a educação. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Bom, irmãos, então, como dissemos, né, mais cedo, o tema desta mesa redonda, extremos na educação. Nós temos aqui algumas perguntas
E a primeira pergunta eu vou direcionar para o irmão Giancarlo. Giancarlo, o IEST é uma escola que pretende formar missionários. Descreva para nós melhor o objetivo dessa escola. Realmente, este é o objetivo principal do setor do trabalho missionário. Os alunos são incentivados a fazer o trabalho missionário aqui na região e, por vezes, eles também participam de algum trabalho missionário. Atualmente, quem está liderando o trabalho missionário da escola é o evangelista Clayton Silva. Então, alguns desses alunos viajam com ele e, em outras fases, com outros que estiveram responsáveis desse setor. Esse seria o objetivo principal do IEST, formar missionários, não só na parte teórica, mas nós também acreditamos no desenvolvimento do caráter dele para que ele possa representar bem a Cristo, não somente quando ele estiver dando estudo bíblico, pregando a mensagem no púlpito ou exercendo um tratamento natural, mas que ele possa representar a Cristo corretamente em sua vida, em suas práticas. As diversas atividades, os dons dos alunos, então, são desenvolvidos, tem a questão prática, né, do trabalho missionário. Exatamente. Muito importante. Agora uma pergunta direcionada ao Diego. Diego,